Música é palavra, é som, ritmo, pulsação, emoção. É aquela mensagem sonora que vai direto ao coração da gente. Através da música, pessoas de todo mundo se irmanam numa mesma ideia, numa mesma sintonia. E para falar sobre essa linguagem que desconhece fronteiras, a gente recebe hoje no Persona uma artista de prestígio internacional. Ela é Badi Assad. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Badi. É uma alegria te receber aqui, Badi. Vocês nem imaginam a felicidade que eu estou aqui de poder, te rever, Atílio, te rever, Cris, e participar desse projeto, desse programa tão lindo, prestes a comemorar 10 anos. Muito obrigado por suas palavras. Badi, você ainda está no rescaldo das comemorações dos seus 35 anos de carreira. Fez várias apresentações no Brasil, em vários países. No seu livro A Volta ao Mundo em 80 Artistas, você relata os seus encontros com cantores, conjuntos, músicos de vários, acho que dos 5 continentes, né? Sim. Dos 5 continentes. Seria justo dizer que seu trabalho é moldado por essas influências de todo mundo, mas sem perder o sotaque brasileiro? Sim. Então é interessante que o projeto original, eu tinha sido convidada para escrever um blog sobre música, e aí, para Top Magazine. E aí eu falei, puxa vida, mas eu nunca escrevi. Não, você vai tirar de letra, só você falar dos artistas que tem a ver com você e tal. Falei, bom, só que é para 1 ano toda semana. Falei, caramba. Aí depois de 2 anos, aí a Melissa virou e perguntou, Badi, você tem material para soltar, para lançar um livro? Eu falei assim, pô, é verdade. Porque até esse momento eu não tinha, nos meus textos, dado essa volta ao mundo. E foi um processo muito lindo, assim, que no Japão, quem que exerceu alguma influência sobre mim? A primeira vez que eu vi o Koto tocar, Kodo, tocar uma mistura de espiritualidade com martial arts, com arte marcial, com uma energia daqueles tambores, uma força física. Eu lembro assim o efeito que aquilo ocasionou em mim. Então, eu fui escolhendo de todos os continentes artistas que me influenciaram dessa forma também, não somente musical, Emocional. Emocional, também, né? visceral. E também que tiveram importância na minha trajetória humana. Bom, e quem se interessa por boa música sabe que você pertence a uma família de grandes instrumentistas, né? Seus irmãos, Sérgio e Odair Assad, violonistas clássicos renomados, Sim. Você, sua sobrinha Clarice Assad, enfim, todos com carreira de sucesso no Brasil e também no exterior. Ou seja, você cresceu nesse ambiente musical, né? E tudo tem a ver com teu pai e com a tua mãe, na verdade, né? Mas tudo a ver, o seu Jorge e Dona Ica, Eles tiveram uma vida muito dura, seu Jorge e Dona Ica, por consequência de mudanças, se mudaram muito. De casa, de cidade, sempre meu pai procurando, não, tá difícil aqui, vamos tentar ali. Ele era relojoeiro, também aprendeu meio que sozinho. E quando finalmente o meu pai, que foi essa genialidade assim, eles na época moravam em Ribeirão Preto, ele estava construindo casas, que também é engenheiro por conta própria, arquiteto, pedreiro, ele fazia de tudo.
E aí estava conseguindo juntar uma coisinha para passar um mês sem estar completamente na dureza, né? E foi nesse momento que eles descobriram, que ele descobriu o talento dos filhos. E aí que se dane, vamos, onde que tem que levar? Veio para São Paulo, eles participaram, tocaram com o Jacó do Bandolim, aí souberam dessa professora no Rio de Janeiro. E quando eles tocaram para Monina Távora, no Rio, ela falou, seu Jorge, pode ir, semana que vem tem a primeira aula. E não teve dúvida, ele voltou para o interior e falou assim, estamos mudando. E as pessoas no interior, lá em Ribeirão, falaram assim, mas você está louco, 2 meninos, o que você vai... E a dona Ica sempre, não, sempre acompanhou os sonhos, né? E até os delírios. Na época podia ser um grande delírio, mas foram. E na mala eu, com 2 anos, e aí tá, né? Eu digo que o Sérgio e o Odair fizeram pelo violão brasileiro, o violão clássico, o que o Pelé fez pelo futebol. Que você vai em qualquer cantinho do mundo, os violonistas sabem quem eles são. Agora, antes do violão, você teve uma breve passagem, eu acho, pelo piano. Então, eu acho que assim, era tanta música naquela casa, né? E era tanto violão, mas o piano veio, quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais me deram um órgãozinho da Yamaha. E eu tenho, é uma das minhas primeiras memórias de roubar a partitura dos meus irmãos, entrar no quarto, fechar a porta, botar o pianinho, a partitura, e eu ficava interpretando assim. E eu lembro de sentir que eles ficavam olhando pelo vãozinho da porta, e aí que eu fazia, eu falei, já estava, né? E aí ficou esse pianinho. E quando eu estava com os 8 anos de idade, a minha mãe, era um sonho da infância dela, de ser pianista. E aí ela juntou as coisas, ela descobriu que na cidade da época que a gente estava morando, era Campo Grande, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Tinha uma professora de piano que ficou amiga da família, assim, e ela me colocou. Mas a gente só tinha aquele pianinho, 2 meses de aulinha, a mãozinha foi tendo que ir para cá, não tinha para onde ir. Então eu falo que a minha carreira como pianista começou aos 8 e terminou aos 8h30. Dentre os seus projetos de vida, em algum momento, você queria ser bailarina também? Pois então, vai na mesma história de todo mundo tocando, eu queria ser bailarina. E quando a gente, né, nós 4 voltamos para São João da Boa Vista, eu tinha 14 anos, aí eu entrei, comecei a tocar com meu pai, mas eu fui fazer aula de balé clássico, usar sapatilha de ponta, fui fazer aula de teatro, fui me descobrindo mais. Esse projeto aí foi da bailarina, mas quando chegou fazer o quê da faculdade, aí a música, com 15 anos eu ganhei meu primeiro concurso de violão, né, no Rio de Janeiro, e depois naturalmente eu fui indo para o meio da música. Mas o violonista, ele é muito rígido, né, a princípio, a escola clássica, assim, o violão na perna esquerda, né, aquela coisa assim. E eu, aos poucos, fui abandonando e fui entendendo, né, o que o corpo... A primeira vez que eu deixei de tocar na perna esquerda foi depois do meu primeiro disco, que eu já queria fazer o disco sozinha. Esse disco é de 89. O meu irmão Sérgio foi o produtor e ele chamou muitos músicos. Todos os músicos vieram. E eu, começando a carreira, depois de, 4, 5 meses, eu teria o meu show solo. Falei, o que eu vou fazer sem esses músicos? Foi aí que eu comecei a imitar esses instrumentos, esses sons, né? E foi quando a voz foi entrando no trabalho. E eu lembro que o primeiro dia que o Sérgio, né, meu irmão, chegou em São Paulo, tipo 2 semanas antes, ou até menos, do tal meu primeiro show,
Eu falei, vem cá ver o que eu estou fazendo. Aí o Sérgio entrou no meu mundinho ali, eu, com os penduricalhos, o violão, assim, batendo e fazendo tudo. Quando acabou, eu olhei para ele, eu falo que aquele parece desenho animado, assim, ele abriu a boca, a língua desenrolou. Aí ele virou para mim e perguntou, você vai ter coragem de fazer isso no palco? Eu vou. Pô, nunca vi ninguém fazendo isso, mas é bom, vai fundo. E aí fui, fiz o meu primeiro show e aí foi o começo da minha história. Né? Porque até então ainda era uma coisa de seguir os passos dos irmãos. Sim. Irmãos, né? É. Agora, você ainda jovem foi fazer o seu bacharelado lá no Rio de Janeiro, na Unirio, né? No Rio de Janeiro. Na Unirio. E lá, um dia, diz a lenda que você estava na porta da sala Cecília Meirelles para falar com um grande compositor argentino e tal. A gente fez um quadro sobre ele para depois você comentar. Ai, que ótimo. Astor Piazzolla, um dos mais reverenciados instrumentistas e compositores argentinos, era filho de imigrantes italianos e nasceu em Mar del Plata no ano de 1921. Aos 4 anos de idade, mudou-se com a família para Nova York, onde aprendeu a tocar o bandoneon. Ainda nos Estados Unidos, teve contato com diversos estilos musicais que influenciariam suas futuras composições. De volta à Argentina, Piazzolla iniciou sua carreira artística integrando diversas orquestras de tango e desenvolvendo seu estilo próprio, influenciado principalmente pelo jazz e pela música clássica. Seus grandes sucessos incluem canções como Adiós Nonino, Libertango e Balada para um Louco. Seu grande reconhecimento internacional viria entre os anos 70 e 80, quando realizou turnês pela Europa, América e Ásia, colaborando com artistas como Yo-Yo Ma, Jerry Mulligan e o nosso Tom Jobim. Astor Piazzolla morreu em 1992, aos 71 anos de idade, deixando uma legião de fãs apaixonados por sua tocante música. Entre eles, a nossa cantora Badi Assad, que teve o privilégio de ter uma composição de Piazzolla feita especialmente para o duo Assad, da sua talentosa família. Ai, que lindo! Badi, como é que foi esse seu encontro com Astor Piazzolla? Então, ele já tinha composto o Tango Suite para o Sérgio Odair. E eu estava cursando a Unirio, não tinha um tostão, né? Tostão, Dedê, né? Sou do século passado, gente. Não tinha... Aí eu faltei à faculdade aquele dia, fui para as portas da sala Cecília Meirelles à tarde e literalmente bati na porta, assim. Aí depois de algum tempo veio um segurança falar comigo, aí eu sou, ainda era Mariângela, porque o meu nome é de batismo, eu só assumi o Badi Assad depois. Mas eu sou a Mariângela, irmã de Sérgio Odair Assad, o seu Piazzolla compôs uma música para ele, será que eu posso entrar, que eu posso conhecê-lo? Fecha a porta. Passa um tempo, volta outra pessoa. Eu sou Mariângela. Isso, o coração já assim, né? Aí, lá pela 4ª porta, e sempre a porta fechava na minha cara, voltou o produtor dele, o empresário, falando em espanhol. Eu não entendi nada, mas assim, eu sou Mariângela, irmã, tipo, com o melhor de espanhol que eu podia. Ele me segue, né? Aí eu entrei, a sala estava vazia, eles estavam acabando de passar o som. Ele me sentou assim, no gargarejo, assim. Piazzolla tocando assim. Aí acabou a passagem de som, ele desceu, sentou do meu lado. Eu fiquei tão nervosa. E aí, no espanhol dele, eu consegui entender que ele gostava muito dos meus irmãos e que era um prazer que eu estava lá, que ele estava feliz de me conhecer. E ele perguntou se eu queria assistir o espetáculo. Eu falei assim, lógico. E eu lembro que
eu fiquei tão nervosa que eu brinco, eu escrevi sobre isso no meu livro, né? Foi assim, eu quase não falei nada, porque se eu fosse abrir muito minha boca, meu coração ia pular em cima do Piazzolla. E a hora que ele começou, nossa senhora, o Soares Paz, que é o violinista, né? Que assim escorre, né? Lágrimas do violino do Fernando. E o Piazzolla foi, naquele dia, assim, eu entendi o quanto, né, fisicamente, emocionalmente, o quanto que essa dramaticidade é possível de ser, né, de a gente abrir esse espaço para que ela aconteça ali, ao vivo, né, com as pessoas, e a gente vai junto, né, aquele drama todo. Foi muito intenso, foi muito forte. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a sua faceta cantora no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com Badi Assad. Pronto, estamos de volta com Persona, hoje conversando com a Badi Assad. Badi, a gente já vai abrindo esse bloco com o primeiro depoimento que nós temos para você ver. Olha lá. Eu creio que a primeira vez que eu escutei falar em Badi Assad foi num estúdio na Cardeal Arco Verde. Eu estava junto com Cleston Teixeira, um amigo meu, nos anos 80, e quem trabalhava nesse estúdio era o Nelson Aires, e eu vi a capa de um disco, e era um LP, um vinil. Quem é esse disco? Era Badi Assad. E aí depois eu a conheci nos anos 90, ali começando, creio, no Crown Plaza, ela indo ver shows de Virgínia Rosa. Depois estabelecemos uma amizade, porque ela fazia saraus na casa dela, me chamou para ir cantar também na casa dela. É uma amizade que dura até hoje. Badi me impressiona muito pelo modo como ela usa o violão para se expressar e como caminha, né, num caminho tão próprio. É muito ela. Tem um estilo de violão e voz que é o estilo Badi Assad. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Chiquinho. Gente, eu fui assistir esse show da Virgínia Rosa e ela cantou à primeira vista. E no final foi uma das músicas mais queridas, gostosas do show. E ela falou, o compositor tá aí. Aí veio o Chico, na época ele usava um cabelo assim, pra cima, eu olhei tudo bem, não deu. Fiquei com o Chico. A gente trocou telefone e ele sempre me chamava, vem me ver, vem me ver. E demorava, porque eu já estava gravando fora do país, né? Eu já tinha um disco fora. E foi nesse miolo aí, um dia ele foi gravar ao vivo, que é o Aos Vivos. Eu falei, agora eu arranjei um jeito, fui assistir o Chico. Falei, que isso, né? Que pessoa maravilhosa. Ficamos amigos, na época, bastante próximos, né? Porque eu morava em São Paulo também. E é uma pessoa que me acompanha desde então. Ele que escreveu o prefácio do meu livro, ele também é um dos depoentes do filme, né, Badi. Obrigada, Chico. Grande Chico César. Agora, você mencionou aí que você foi acrescentando outras camadas, vamos dizer assim, nas suas criações, nas suas apresentações musicais. A gente produziu um quadro aí sobre alguns dos recursos que você usa no seu trabalho. Olha só. A percussão corporal é uma forma de expressão musical que utiliza o corpo humano como instrumento. Ela surgiu há milhares de anos em diferentes culturas como uma forma de comunicação, celebração e ritualização, além de promover a integração e a cooperação entre indivíduos das comunidades. Ao longo da história, a percussão corporal se desenvolveu e se diversificou, ganhando novas técnicas, estilos e influências que a transformaram numa forma de expressão artística bastante sofisticada.
Entre alguns dos grandes artistas que se destacaram nesse estilo estão o grupo Stomp, Bob McFerrin, Kate Terry ou os brasileiros Barbatuques e Vanessa Moreno, que levam sua criatividade, ritmo e sincronia para os palcos de todo o planeta. E o estilo continua evoluindo e ganhando grande repercussão na música contemporânea. Badi Assad se utiliza da percussão corporal para, juntamente com a técnica do throat singing, ou canto gutural, desenvolver a inconfundível expressão física e a envolvente sonoridade musical que a caracterizam. Você já mencionou, já falou bastante, por exemplo, da percussão corporal, você até deu um exemplo aí, né? O throat singing é uma coisa que as pessoas têm pouca informação. Fala um pouquinho sobre ele. Porque o conhecimento é originalmente cantado, né? Pelo que eu saiba, pelos cantores de Tuva, que é lá dos Alpes da Mongólia, e eles usam a música anímica, né? Então, para se comunicar com a natureza e tal. E esse grupo, o que eu conheci, chama Urhurtur. Acho que é assim que deve falar, pelo menos é assim quando a gente lê. Urhurtur. Então, o throat singing tem que fazer uma nota grave, ou uma nota contínua, mas que, eu vou usar uma palavra que foi a que me veio aqui na cabeça agora, estrangule, que force a corda vocal a fazer o que um dedo faria para tirar um harmônico no violão. E aí, esses outros harmônicos, como se você estivesse tocando essa nota básica e os outros harmônicos você vai conseguindo conduzir. E tem uma história linda, que eu escutei esse grupo há uns 40 anos, numa fitinha cassete que chegou até mim. 35 anos depois, eu fui pela primeira vez, uma historinha rapidinho, fui a primeira vez na China, em Xangai. E era um festival ao ar livre lá em Pudong, que você não sabe que está na China, né? Porque aqueles prédios cheios de neon, o lugar mais moderno do mundo. E antes eu abri à noite e depois de mim eu fui assistir e falaram, tem um pessoal fazendo o canto ditônico aí, que é o throat singing. Aí eu vou lá assistir. Aí de repente esses caras fazendo aquele som roots total, né? Rústico. E aí aqueles neons, aí anoiteceu. Então, aquela contradição daquele som rústico, com aquela modernidade. E aí eu comecei a ficar nervosa. Falei, o que está acontecendo aqui? Eu fui reconhecendo, eram os caras de 40 anos atrás, na minha fitinha cassete, os mesmos Aí que eu lembrei que era um Urhurtur. Aí no dia seguinte, eu consegui aproximar dele. Não, na mesma noite eu aproximei e falei assim, eu conheço vocês faz tanto tempo, eu estou tão emocionada aqui. Aí, no dia seguinte, eles vieram me dar um disco deles de presente. Então, são essas coisas que só a estrada nos proporciona. Exatamente. E a cara de pau da Badi, né? Que ela vai lá, deixa eu encontrar o Astor. Você chegou a ter também algumas experiências teatrais, não é? Tive. Como eu falei lá atrás, eu fiz o cursinho de teatro com os meus 15 anos. E naquela época, a professora, a escola foi entrar não a escola de teatro, o colegial, né? Resolveu que ia entrar na competição da região de teatro. Aí a professora era educação artística, eu já tocava, me colocou era Morte e Vida Severino a peça. Me colocou para ser a cantora do negócio e tal. Só que eu já fazia teatro, comecei a dar pitaco em tudo, metidíssima, já dando pitaco.
Eu sei que aos poucos ela saiu, a professora de canto, e me deixou cuidando da parte musical. Aí a do teatro viu que eu estava tão empolgada, saiu. Eu acabei assumindo a direção da peça, eu com 15 para 16 anos. Assumi a direção da peça, eu cantando, fazendo tudo, e aí eu ganhei. Foi o meu primeiro prêmio de melhor cantora. E diretora. Eu falei assim, gente do céu. Mas só essa vez que eu fiz esse papel aí. Mas depois, nos começos dos anos 90, eu soube que ia ter como é que fala? Para escolher o elenco? Uma audição? Uma audição. Para um dos primeiros musicais de São Paulo. Tinha o Emoções Baratas, que era o Posse, né? A direção do Posse. E ia ter esse musical Mulheres de Holanda, com direção do Naum e concepção da Tatiana. Tatiana. Nós temos ela aí. Por favor, um minuto para falar dessa mulher incrível, extraordinária, uma artista potente, consciente, criativa, minha amiga, uma inspiração. Badia Assad. Um minuto? Não dá. Meu Deus, olha, conheci Badia Assad na época do musical Mulheres de Holanda. Foi através, na verdade, de um grande amigo meu, um parceiro, partner, né? Trabalhamos juntos durante muitos anos no Balé Estágio, na companhia Balé Estágio, o Eduardo Fraga. E foi uma coisa bem legal também, porque ela não cantava, né? Até então, Badia era uma violonista de uma carreira premiadíssima, erudita. E quando ela chegou para fazer o teste do Mulheres de Holanda, não havia vaga para violão. E então ela se inscreveu como cantora. De um passo-tempo, né? E eu, quando comecei a desenvolver a ideia do Mulheres de Holanda, as inspirações e tal, e pesquisando a obra do Chico, eu escutava uma voz, assim, né? E quando o Badi, depois, quando a coisa se processou nessa oficina, quando o Badi abriu a boca, era ela, a voz. A voz, né? Ai, meu Deus do céu! Esse aqui é o Guarani, nosso cão Valo. Ele não tá me deixando falar. Saudade de você já, Badizita. Beijares de luzinha branca. Isso! Azeite, o leite do peito que me rasgue, no chão que engadinha de salpicar, 1000 cacos de vidro pelo cordão perdido. Ai, gente, esse musical realmente, a Tatiana mora no meu coração, o Eduardo Fraga, que aparece, meu irmão. Eu acabei fazendo parte desse musical. Foi um laboratório muito incrível, assim, que eu me permiti. Então, a atriz, que um pouquinho do teatro que eu tinha feito, assim, hoje eu passei por várias fases. Essa que a gente viu aqui era uma fase que eu me derramava em lágrimas, chorava, eu engasgava. Não, você, gente, também não pode, a emoção pode vir, mas ela tem que ter um controle, senão você se perde. E aí teve uma outra fase que aí eu fiquei dura, não, isso aqui também não dá. Aí teve a fase que eu interpretava, hoje eu vou cantar como uma aeromoça, hoje eu vou cantar... Você foi experimentando, então. Isso foi incrível, brotar esse desconhecido de si mesmo diariamente, da onde saía essa... Então, não existe o ontem, né? E não existirá o amanhã. Então, foi nesse processo que a minha relação com o palco passou muito a ser o dia de hoje. E, assim, a minha entrega para o palco passou a ser, sim, não haverá amanhã. Então, não posso perder uma oportunidade de encontrar comigo, com o divino e com a plateia. São momentos que não se repetirão nunca. Badi, você acabou se tornando uma artista de carreira internacional, todo mundo sabe disso. Como a gente já disse no começo do programa, se apresentou em dezenas de países, teve encontros artísticos com gente do mundo inteiro. E nós temos um depoimento de uma dessas pessoas para você ver. I am so excited for you. Congratulations on your new book. I miss you. You're such an extraordinary artist, an extraordinary entrepreneur, and an extraordinary human being. And I just remember fondly so much
of our time together in LA when you came there, and we met in a recording session. That was amazing. But what I really loved is when we started collaborating together online about you building your amazing business. I mean, you're already an amazing entrepreneur and artist. I mean, what can I help with? You're amazing. But we're just such kindred spirits, and I'm so in awe of you, and I'm so happy for you that you are continuing to shine and be your brilliant self. And I'm here supporting you. Today from Miami. Can you believe it? I'm in Miami today, but normally from Los Angeles. So lots of love, big hugs, big kisses, and just keep on being your amazing, talented self. I love you. Bye. A Dili foi uma das primeiras mulheres, a história dela é belíssima, mas a desenvolver-se no mundo do artista independente nos Estados Unidos. Ela é australiana. E ela também te ajudou na tua independência, né? Foi, porque aconteceu assim, a minha carreira foi sempre muito internacional, né? Começou, eu gravei meu primeiro disco em 89, mas já comecei o primeiro oficial já foi gravado em Nova York em 94. Então eu já comecei a ter trabalho onde ela distribuía, que é nos Estados Unidos e na Europa. Daí em 98, em 98 eu lancei o Camila, depois eu tive problema na mão, parei de tocar, enfim. Aí estava indo de novo, aí engravidei. Aí Sofia veio ao mundo. E aí, quando a Sofia veio, eu diminuí o ritmo de novo. E aí aconteceu um fator interessante, que 2007 foi quando ela nasceu, logo depois teve a crise americana, 2008. E aí o mercado americano não estava rolando trabalho, só que aí o Brasil estava super bem. Aí, ok, Sofia nasceu, hora de gravar outro disco. Aí eu não acompanhei um hiato. A indústria da música já tinha feito assim, caiu, embicou. E aí eu comecei a procurar os contatos que eu tinha, a própria Universal, que era quem tinha me abraçado até então, falou assim, olha, Madi, tá complicado o negócio. E aí eu fiquei sem produtor. E aí eu falei assim, como é que é esse negócio aqui? Ah, é? Lembrei da Dili. Procurei a Dili, falei assim, Dili, como é que é esse negócio de se autogerir? E na época, então, a gente foi precursor nisso. Ela começou a me dar aula, a gente tinha encontros mensais pelo Skype. E ela foi me ensinando, porque até então eu não sabia fazer nada. Só sabia, legal, bacana, ou eu gostaria de fazer isso, mas nunca botando a mão na massa. Então, ela foi me ensinando. Aí eu abri minha editora, abri o meu selo e comecei a fazer gerir minha própria carreira. O meu primeiro projeto, vocês mostraram, que é o Amor e Outras Manias Crônicas. Foi o meu primeiro trabalho independente, né? Badi, você lançou quase 2 dezenas de discos com músicas suas, né? Mas também com muitas releituras aí de canções brasileiras, né? Gravou Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, Ari Barroso, Gonzaguinha, entre tantos outros mestres aí da nossa música. Como é que é dar o teu tom em obras tão icônicas do nosso cancioneiro popular? Né? Né? Tem que se levar em consideração que muitas desses arranjos, dessas ideias, eu tenho uma sementinha e aí eu chamo parceiros para materializar. Então, tenho grandes parceiros, não muitos, mas grandes parceiros. O Sérgio é um deles. Eu acho que sempre vem desse lugar de como trazer para a minha linguagem própria, né? E eu gosto dos desafios, então, assim, não tem barreira de, é difícil, não, vamos, a gente se vira. Se não der assim, a gente faz assim, vamos fazer. Agora, teve um momento na sua carreira, você já mencionou também, que você teve que parar de cantar por cerca de 2 anos, né? Nós vamos fazer uma breve pausa, depois vamos conversar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Então, voltamos já com o Persona.
Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com a cantora, violonista, compositora, produtora, Badia Saad. E já vamos abrir esse bloco com mais um depoimento para você. É com muita alegria que eu venho aqui falar de Badia Saad. Conheço Badia há muitos anos. Inclusive, eu dei para ela algumas aulas de percussão, a gente teve uma convivência bem gostosa. E recentemente, em 2019, nós fizemos parte do Sonora Brasil, um projeto do Sesc Nacional, onde fizemos as líricas modernas, onde a gente experimentava novas sonoridades vocais e convivemos durante um ano inteiro. Agora, para minha alegria, está aí essa maravilhosa violonista, compositora, cantora, cantando uma música em parceria comigo, que é o Fruto. Badia, você é uma pessoinha muito querida, corajosa, forte e muito talentosa. Todas as bênçãos. E a noite surgiu com as estrelas. Ela é a flor, ele é o besouro. Ela é o raio, ele é o trovão. Ela se vestiu de ouro e o dia surgiu artesão. Ai, que delícia! Eu nunca tinha visto no telão grande essa música aqui da Lucina, grande mestra. Eu tive aula de percussão com ela lá atrás, nos tambores de bambu que a Luli fabricou. Luli e Lucina, quando eu vi essas duas mulheres tocando com aquela energia, eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Arrebatava, né? Arrebatava. Todo mundo tem uma roseira que pode chorar. Não tem ventania que aparece nem abre sentimento. No pé do vento tem uma cantiga que quando sopra, roda menina, derrama alegria, realça o dia. E essa música, ai, que é uma música que, gente, foi uma das que eu selecionei para fazer o videoclipe, né? E foi uma das músicas que eu toquei com a orquestra, eu selecionei também com a Jazz Sinfônica. E é uma delícia cantar, fala das energias feminina e masculina que há em tudo que é vivo, né? Não do homem e da mulher em si, mas personificado na música entre ele e ela. Mas se não houver esse equilíbrio, quando vai continuar desequilibrado? E está, né? Então é uma ode assim a necessidade dessas energias entrarem em equilíbrio para que as coisas possam caminhar diferentemente. Bom, a gente falou já, né, da distonia focal. Você ficou 2 anos sem cantar. O que houve? Pois é. Quando eu estava terminando de gravar o disco em 97, foi o disco que foi lançado em 98, o Chameleon, o dedo começou a não responder. Faço assim porque realmente foram esses 2 dedos, né, da mão esquerda. Mas aí é porque eu estou muito cansada, muito estresse. Mas aí terminou a gravação e esse disco foi escolhido pela Polygram, que era antes de ser comprada, né, pela Universal, para ser um dos discos que eles fizeram marketing no mundo inteiro. Então fui para o mundo inteiro e tocando, e cada vez esse dedinho... Que coisa esquisita, travando. Ai, me lembro que eu estou muito na estrada. Levou 1 ano para eu finalmente visitar um neurologista. Eu vivi 4 anos nos Estados Unidos, né? Foi durante esse período. E o médico, ele falou assim, olha, você tem algo que se chama distonia focal, é como se fosse um pequeno derrame que afeta uma parte específica do corpo. No caso dos músicos, tem o cara que toca trompete, vai ter nos lábios. E no seu caso, foram os dedos, né? Foram esses 2 dedos. E assim, essa coisa simples de fazer um dó e fazer um sol, eu não conseguia, fui perdendo o controle dos meus dedos. Aí, e nesse processo, né, que eu não sabia o que era, não sei o que lá, eu fui travando o braço, tudo. Era uma coisa... que eu me transformei em... Eu tive que abandonar o instrumento porque eu não conseguia tocar. E esse dia que eu fui no médico e ele deu ele falou assim,
a medicina ocidental não sabe os motivos da distonia focal. Muito boa sorte, a gente não tem como te ajudar. Apertou minha mão e me sugeriu, tem um músico em Nova York que não tem distonia focal, mas é um cara, eu acho que você tem que reeducar os seus, ou desenvolver músculos que não estejam comprometidos. Aí despenca eu para Nova York. E aí tive aula com o Pat O'Brien, eu fazia exercícios segurando caneta nos dedos, mas não era o suficiente. Aí eu soube de uma médica na Universidade de São Francisco que estava fazendo pesquisa de distonia focal, mas ela fazia ainda com macacos. E imagina, né? E ela estava procurando humanos. E eu me voluntariei, despenquei para São Francisco, fiquei lá durante um mês. E sem grana, porque parei de trabalhar, a cabeça meio, né, atrapalhada, e ficando hospedada lá em hostel, com grana só para pagar. Ela não cobrava, mas aí ela me orientou um massagista, o Jack Meehan, que era massoterapeuta e ele era yogi. E o trabalho meu com esse massagista foi, com a Nancy Bill, a doutora da universidade, eu comecei a ler Braille para desenvolver as camadas, recuperar a camada mais superior da pele, né? E lia a letrinha de macarrão, com os olhos fechados. E o trabalho com o Jack, a gente entrou numa zona de espiritualidade, assim, tão profundo, que eu consegui não sentir a dor, mas me olhar de fora. Eu me via com dor. E era muito dolorido. O trabalho com ele era como se pegasse uma faca e rasgasse, porque isso aqui estava tudo comprometido. E aí com ele eu fui também entendendo, e a gente fazia sessões longas, que eu saía da sessão dele de 2 horas e dormia 4, de tão, né, desgastante. Mas ele foi tirando os nós nesse lugar, que a gente se encontrava em outro lugar, uma viagem muito espiritualizada mesmo, né? Porque realmente, se eu não abandonasse o corpo com a minha mente, ele não conseguiria trabalhar. Mas eu tinha que estar consciente porque ele pedia para eu fazer manobras. E aí a minha viagem continuou, fui fazer muita coisa, né? Medicina oriental, muita acupuntura, alimentação, jejum de 10 dias. Agora, desde o dia 1, aquele que eu peguei o avião e voltei para Ohio, onde eu morava na época, em Dayton, eu tinha um mentor espiritual, David Leviton. E aí a gente se encontrou naquele dia, eu chorando, né? Meu mundo caiu. Ele virou para mim e falou assim: Badi, e você vai se fazer de vítima? Aí ele me deu um poema que virou uma canção chamada Spirit Dog. E esse poema é sobre um cachorro preso no quintal, um poema em inglês, né? Mas o cachorro preso no quintal, e tudo que o cachorro quer é que alguém venha, que acaricie a juba dele, que solte ele porque ele quer correr na chuva. Aí vai tudo que o cachorro quer fazer preso na coleira. Mas aí no final ele fala assim: mas e se eu sair daqui? Eu nunca vou entender e aprender por que eu estou aqui. E aí o cachorro se transforma. E eu lembro de andar com esse poema debaixo do braço por uma semana e chorando, né? Mas aquilo foi entrando. Então, assim, as pessoas que até hoje, tantos anos depois, ainda me procuram. Estou com distonia focal, eu sei que você recuperou, né? Me dê algum alento. Então, um dos alentos, um dos principais, assim, não se fazer de vítima e não tentar ser quem você era. Agora você é outra pessoa, renasça, né? Se reinvente. E eu fui morar numa cidade chamada Sarasota, na Flórida, e soube de uma terapia, que é alemã, inclusive, a terapeuta e a terapia, que se chama Body Talk. E o que a Body Talk acredita, né? Toda a terapia em cima dessa pesquisa deles, é que de alguma forma foi desconectado.
as pontas foram desconectadas. E há um motivo que a eles não importa saber, eles reconectam e eles conversam com o corpo. Eles ficam batendo assim, aí você fica lá passivo. Eu tive uma sessão com essa mulher, depois de 2 anos sem tocar. Voltei para casa, peguei o violão e estava tocando. Eu lembro que eu não contei nem para mim, que eu tinha sessão com ela na semana seguinte, eu fui lá, ela fez mais uma sessão, falei assim, eu estou tocando. Incrível. Não recuperei 100%, mas assim, estou tocando. E é interessante, as pessoas, eu às vezes tenho um pouco de reticências de contar essa história do Body Talk, porque a pessoa pensa, então uma sessão de Body Talk é milagrosa. Foram 2 anos de muita pesquisa minha, de desenvolvimento de tudo que eu fui fazendo, mas quando eu estava do fundo do meu coração, eu falei assim, eu estou bem se nunca mais tocar violão. Aceitando, né? Aceitando, é o tal do let it go. Voltou. Bom, em 2018 foi lançado um filme documentário chamado Badi, né? Que é inspirado na sua trajetória desde a infância até a carreira de sucesso internacional. Um filme que também recebeu vários prêmios. E é claro que a gente não podia deixar de trazer essa pessoa para falar sobre isso. É o Edu. Olha lá, que legal, que ótima oportunidade para poder falar sobre Badi. Essa minha amiga de, tanto tempo. Badi já conhecia artisticamente e foi fazendo um documentário, um outro filme sobre Fernando Sardo, que pessoalmente a gente teve um encontro. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que me motivou a rodar um filme sobre Badi Assad foi uma fala dela, que ela diz assim, o processo criativo é como se a gente entrasse num cômodo e ali fosse um portal e a gente mergulhasse em todas as questões pessoais, emocionais e artísticas para criar, né? Falei, puxa, que mulher doida, né? E aí eu fui vivendo, fui quase 7 anos, né, filmando Badi, convivendo com ela. Vê se eu tô bonitinha. Mas o que me chama muito a atenção até hoje é a sensibilidade, né? O motivo que me move assim ainda a ter essa grande amizade é o quanto ela é humana e simples, né? E como ela aceitou críticas negativas dentro do nosso filme. Então, tá aí, o espírito, a grandeza, né, do espírito de Badi é essencial e ela supera tudo. É uma mulher fênix. Um beijo para você, Badi. Esse filme acabou ganhando o melhor documentário de longa-metragem no Brazilian Film Festival de Los Angeles. E agora eu faço questão de entregar esse troféu aqui, ó, de melhor filme, bonitinho, para Badi. Badi Assad. Ah, que lindo, né? Eu achava, quando o Edu começou a me filmar, eu achava que ele estava fazendo um filme sobre eu fosse apenas uma musa inspiradora, né, da música. Assim. Não, era sobre mim. O dia que ele apresentou, vai se chamar Badi, eu falei, what? E realmente ele me acompanhou em tantos lugares incríveis, né? O Edu é de uma generosidade. Imagina, ele deu o troféu que ele ganhou, o filme ganhou, ele deu para mim, porque assim, sem você o filme não existiria. Então, ele é das pessoas mais generosas assim que eu conheci na minha vida. Agora, recentemente, você fez o Ilha, o show Ilha. Sim. Né? Você apresentou também durante todo o ano de 2023. Muita coisa composta durante a pandemia, né? Nesse show. Totalmente. Parcerias com Chico César, Dani Black, Alzira Espíndola. E foi inspirado na ideia da criação de um novo mundo, é isso? Reflexões poéticas sobre o futuro da humanidade. A gente tem uma mensagem de um parceiro seu que participou desse trabalho que você já mencionou durante o programa. Olá, amigos do Persona, Atílio, todo o pessoal. É um prazer aqui estar falando da Badi Assad, Baduca para os íntimos. São quase 40 anos de amizade profunda,
de muitas trocas artísticas, momentos tristes, muitos momentos alegres. E eu vou perguntar aqui para a Badi se ela lembra de um momento lindo que a gente passou. A gente foi fazer uma trilha longe, que íamos andar 150 quilômetros e desistimos nos primeiros 35. E a gente passou numa cidade, Santa Rosa alguma coisa, perto de São João da Boa Vista. E aí a gente foi num lugar, num bar que tinha bocha, e aí descobriram que a gente era músico e pediram para a gente cantar uma música. Aí deram um violão, que eu chamei de violão banguela, porque tinha duas cordas só, e a gente cantou Malibetúlia. Quando a gente terminou de cantar Malibetúlia, veio um rapaz e falou: cara, bonita essa moda importada de vocês. Você lembra disso, da moda importada? E nesse mesmo dia você cantou a música do Seu Delegado, e tinha uma pessoa que também estava lá, assim, do nada, e te corrigiu a letra, falou: olha, Badi, está cantando uma coisa errada aqui, eu sou amigo do compositor. Ou seja, essas coisas lindas e inusitadas que só acontecem quando a gente está num lugar que a gente não sabe onde vai cair, com pessoas que a gente não conhece nada, e num lugar ermo total, e sempre tem alguém que vai dar algum palpite bom pra gente. Moda importada, Malibetúlia é demais, né, Badi? Então, se você se lembrar, conta um pouco pra turma aí da TV Cultura. Um abraço para vocês todos e um beijo na sua alma, meu amor. Tchau. Esse é paixão antiga, né? O Carlinhos, ele falou das alegrias e da tristeza, lembra que a gente teve junto nesses momentos todos, né? De 40 anos, vamos combinar, né? Mas São Roque o nome da cidade é São Roque da Fartura. Só que com o sotaque da gente, a gente fala que é da fartura, que farta tudo. Porque São Roque tem duas ruas assim, e duas assim, e acabou São Roque, no alto da montanha, entre São João da Boa Vista e Águas da Prata. Eu sou viúvo, tenho um filho homem, arrumei uma viúva e fui me casar. Mas minha sogra, que é muito teimosa, com o meu filho fui se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto, desde esse dia que eu ando louco. Esse garoto, filho do meu filho, sendo filho da minha sogra, irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele, minha sogra é minha nora, meu filho, meu sogro é. Dessa confusão eu já nem sei quem sou, acaba esse garoto sendo meu avô. E obrigada, então, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, a gente fez essa viagem com você, né? A gente quer agradecer sua presença e eu queria usar uma declaração que você fez aí em alguma entrevista, que é de que todos os elementos musicais estão dentro da gente. E dizer que você é prova viva disso, né? Então, obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Então, só para finalizar assim, né? Esse depoimento, ele é tão real dentro de mim que eu criei o Badi Arte, que justamente exercita essas artes que estão dentro de nós. E eu só tenho a agradecer, né, a vocês, por me convidarem para estar aqui nesse momento tão especial, dando essa visão panorâmica na carreira, né? Muito obrigada. Obrigada a gente que agradece, Badi, um papo realmente muito agradável. Agora, para a gente terminar a nossa conversa, pode ser um pouquinho de música também? Lógico! Claro, né? Por favor, né? Enquanto a Badi se prepara, nós vamos agradecendo a todos que acompanharam nosso programa até agora. E a gente se vê no próximo domingo. Até lá. Ficamos com a Badi Assad. Vamos lá. A deriva me encontrar, me acheguei neste lugar, uns olhares na lida, aprendendo a saudar toda essa maravilha, rodeada de água, plantando os meus pés no chão. Devagar o tempo vai nos levando pra dançar. Devagar o tempo vai com o vento. Trago no meu peito o mar, rio doce
pra curar. Trago infinito amor no pensamento. Que essa terra seja a intuição possa, que a calma reja e a justiça viva. Ilha das Flores.